Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta sexta-feira, 18 de julho de 2025, que vai ficar para a história, né? Estamos sempre acompanhando a história da nossa vida, da nossa sociedade, do Brasil, enfim, da humanidade, aqui pelo Tempo e Dinheiro. Vamos falar de tempo, vamos falar de dinheiro, mas vamos falar também de política. Todos nós acordamos com essa manchete que está aí na tela, que o Gleidson vai colocar. Jair Bolsonaro foi alvo de operação da polícia às 6 da manhã e passará a usar tornozeleira eletrônica, que é uma humilhação sem par. Então ele passa a está em prisão domiciliar, né? Saiu, foi colocar a tornozeleira, voltou para casa, ninguém pode ter contato com ele. Ele é um preso político que não terá acesso à internet, ao celular, para falar com ninguém, então está isolado. Enfim, seus inimigos acham que as suas ideias de liberdade vão ficar presas. Que bobos. Vamos lá. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. Deixa eu falar do tempo. O tempo está subindo à frente fria. A manchete, o Sérgio Braga vai falar de São Paulo também. Coloque para a gente, Gleidson, a Metrópolis, dizendo que o frio ganha força no sul e avança para outras regiões do país. E o Sérgio Braga, lá em São Paulo, também já se prepara para a onda de frio que chega nessa semana. Boa tarde, Sérgio. Muito boa tarde, João Batista. Por enquanto, só durante a madrugada, mas a temperatura agora no período da tarde subiu a 23 graus. Dos 13 graus logo pela manhã até 23 graus, tem um sol bem aberto e assim deve ser a condição do clima antes dessa chegada de chuvas, até dessa frente fria que está sendo prevista. A Folha de São Paulo destaca também na manchete que a máxima pode chegar aos 27 graus nessa sexta-feira e o tempo continua muito seco, de fato, aqui abaixo da umidade do ideal para esta época do ano, que é considerada dentro daquilo que já é esperado, né? Inverno, pouca chuva e temperaturas aí oscilando bastante entre a madrugada e também o final da tarde, João Batista. Muito bem, rapidamente já vamos falar sobre o grande acontecimento de hoje, né? Mas vamos então agora nos fixar naquilo que a gente tem muita honra, muita alegria de mostrar aqui, talvez seja o único programa que tem a honra e a alegria de mostrar aqui, que é a nossa bandeira. Então, vamos mostrar a nossa bandeira, como sempre, e sempre confiando no esforço, no trabalho, na persistência dos nossos amigos produtores rurais. A gente insiste em dizer que o Brasil vencerá, apesar de tudo e de todos. Daqui a pouco, depois da vinhetinha de abertura, nós vamos falar mais sobre o acontecimento de hoje. Então, Gleidson, Ricardo, vamos em frente com essa edição do Tempo e Dinheiro. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, sexta-feira, 18 de julho de 2025. Como eu disse, um dia que vai ficar para a história, estamos fazendo história. O acontecimento de hoje, para muitos, tanto faz, para muitos, mas para a grande maioria, foi muito impactante pela humilhação e pela decisão de tentar conter, né, a luta do cidadão Jair Bolsonaro, que representa a direita, que representa os patriotas, que representa aquelas pessoas que querem um Brasil cada vez melhor. Não é? A gente lembra que esse fato, porque é histórico, porque se repete no passado, certamente vai acontecer no futuro, mas ela é o que modifica as nossas vidas. Né? A gente volta lá para o início da história moderna ocidental, quando Sócrates foi condenado a beber cicuta por causa das suas ideias de liberdade. Exatamente isso. Outro fato, outra pessoa, outro personagem que foi também punido, bem mais
também com a morte, foi o pensador Giordano Bruno, lá na Itália, de 1600. Foi garroteado. Você sabe o que significa garrotear? É esmagar, assim, pegar aqui, né? Cruel também foi a condenação de Baruch Spinoza, pensador, filósofo, lá na sinagoga, lá em Amsterdã, na Holanda, os líderes da sinagoga o condenaram ao Scheiden, que foi uma excomungação, ele foi excomunhado de uma maneira cruel, ninguém podia se aproximar dele, ficou isolado, ninguém podia falar com Spinoza, como acontece agora hoje com o Jair Bolsonaro. Não vamos nem citar que Jesus também foi perseguido, essas coisas todas, mas vamos pegar aqui a frase do filho do Jair, o Flávio, o senador. Ele mandou uma mensagem para o pai. Fica firme, pai, não vamos nos calar. A proposital humilhação deixará cicatrizes nas nossas almas, mas servirão de motivação para continuarmos lutando pelo nosso Brasil livre de déspotas. Diz o senador Flávio. Proibir o pai de falar com o próprio filho é o maior símbolo do ódio que tomou conta do senhor Alexandre de Moraes nessa tentativa de tomar medidas totalmente desnecessárias e covardes. Eu lembro, no entanto, que essa mensagem não chegou até o pai, porque ele está proibido de usar o celular, se comunicar, receber qualquer informação. Ele está na casa dele, o Jair, né, com a sua esposa, a dona Michele. Talvez ele possa receber a visita dos seus médicos, somente isso. Mas, no entanto, hoje também nós ficamos muito impactados por essa manchete que nós temos aí, que o ministro Alexandre de Moraes restabeleceu a prisão, em regime fechado, para as idosas patriotas condenadas pelo 8 de janeiro. A dona Vildete Guardia e a dona Iraci Nagoshi estavam em regime domiciliar em casa e foram condenadas a voltar para a prisão, para o calabouço, lá em Brasília. Porque é disso que se trata. O envolvimento de Trump, falam isso, falam aquilo, não, é sobre a anistia. Por que não darmos a anistia de uma maneira justa para as pessoas que até confessaram seus delitos, suas falhas? Mas por que não? Por que anistia só por um lado? Então, aqui, novamente, aqui o Tempo e Dinheiro, nós estamos não só em defesa da liberdade, mas a defesa da justiça. Anistia já. Dito isso, vamos em frente e já vamos chamar os nossos especialistas que fazem esta edição importante do Tempo e Dinheiro. Vamos começar com o Flamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista, segura o cavalinho encilhado. O Mercadão aí tá dentro do melhor momento do ano de novo. O cavalinho encilhado chegando pro produtor. Melhorou o balcão, melhorou o porto. Segue com o negócio. Já vamos comentar tudo isso aí. E a semana também vai mostrando leve melhora nas cotações aí do arroz. Veja que a cachorrada também tá comemorando aí um fim de semana melhorado, arroz, Porto também pagando melhor no milho, tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro, daqui da Antônio Olinto, João Batista. E olha aqui, as mimosa, essa é doce que nem um limão. Até daqui a pouco. O destaque é uma nova massa de ar frio que entrou agora aqui no sul e vai deixar o fim de semana mais tranquilo. E também cai a temperatura no centro-oeste e sudeste. Detalhes na previsão. E antes de falarmos sobre o mercado de pecuária, que tem aí sido alvo principalmente das tarifas de Trump, o mercado segue travado, pouquíssimas negociações, principalmente por uma sexta-feira, 5 quedas registradas no mercado. Daqui a pouquinho a gente traz essas informações na abertura dessa edição do Tempo e Dinheiro. Vamos direto às cotações, tanto de Chicago quanto de Nova York, mostrando força para a soja nesse momento, 0,62 de alta a 10 dólares, 28 cents por bushel. Sobe também o milho 1,57 a 4 dólares 27,62. Sobe mais o trigo, 2,69% a 5 dólares 48,37. Hoje mais um dia de realização, devolve parte dos ganhos dessa semana para o café. 302,20, permanece acima dos 300 cents, ou 3 dólares por libra-peso, queda de 1,63%. Não aparece na tela, mas o café robusto em Londres é negociado com queda para o setembro de 0,18% a 3.310 dólares
por tonelada. Sobe em Nova York o açúcar, 0,78% a 16,87, segundo dia de alta. Algodão, 68,45, recua 0,51%, junto com o petróleo, que tem queda, a estabilidade agora a 67,56 por barril. Ouro negociado a 3.360 dólares e 45, alta de 0,46%. No mercado cambial, dólar nesta sexta-feira sobe a R$ 5,56 mais 25, alta de 0,34%. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas na B3 têm uma saída muito forte, inclusive de investidores estrangeiros registrados no mercado da B3, a 134.444 pontos, recua 0,83%. Recapitulando, soja em alta, Bolsa de Chicago, 10 dólares, 28,75, alta de 0,66%, e o café em Nova York recua, contrato para setembro a 301,92, queda de 1,72%. No mercado do boi gordo, direto lá na B3, também mais um dia de queda, 298, a referência para julho, queda de 0,67% por arroba, agosto a 305,20, 0,84 de queda, o setembro a 311,50, recua 0,72%, outubro 316,10, recua 1%. Mercado físico hoje teve 5 praças em queda, o que a gente vai mostrar agora são as negociações com boi padrão China, a média de São Paulo a prazo, R$ 302,00, Minas Gerais, exceto a região sul, R$ 288,00 por arroba, também a prazo, boi padrão China. Mato Grosso, a média do estado, R$ 300,00, Mato Grosso do Sul, também R$ 300,00. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre o mercado de pecuária nessa sexta-feira, inclusive na participação do Luiz Gustavo Sussumo, direto do CPEA, Piracicaba, João Batista Olive. Muito bem, sexta-feira, hein, Serginho? Vamos lá, vamos agora ao resumo das manchetes do agro, aqui é Tempo e Dinheiro. Então vamos às manchetes lá do Notícias Agrícolas, narração do Sérgio Braga. Tarifaço de Trump desestabiliza mercado de suco de laranja, afeta setores cafeeiro e pecuário de corte e ameaça exportação de frutas. Gastos com alimentação podem aumentar em até 25% no inverno. O cultivo de hortaliças e frutas exige mais recursos durante os meses frios, como estufas, irrigação controlada e aquecimento, elevando os custos de produção. Alvos CPEA. Preços encerram primeira quinzena em queda. O setor se atenta às tarifas. Frango CPEA. Poder de compra do avicultor reage nesta parcial de julho. Citro CPEA. Tarifas preocupam o setor citrícola nacional. Muito bem, agora um momento muito importante de nós trazermos para vocês o resumo das principais notícias da economia e da política do mundo e aqui do Brasil. Sérgio Braga. A Folha de São Paulo, Argentina, Moody's eleva a nota de crédito em 2 níveis e destaca reformas de Javier Milei. Na Folha de São Paulo, Lula critica a tarifa de Trump e diz que Brasil vai taxar empresas de tecnologia, as Big Techs. Também na Folha de São Paulo, CEO da Embraer diz ser contra retalhar Estados Unidos e defende concessões dos dois lados. Da Revista Oeste, Jair Bolsonaro é alvo da Polícia Federal em mandados de busca e apreensão com aval do STF. Ex-presidente terá que cumprir medidas cautelares, inclusive proibição de usar redes sociais, e também não poderá conversar com outros investigados, como o filho Eduardo e também diplomatas. No Poder 360, julgamento de Bolsonaro deve terminar, entre aspas, imediatamente, diz Trump em carta publicada nas redes sociais. O republicano afirmou que o sistema se virou contra o ex-presidente e acusou o governo da perseguição. Na Folha de São Paulo, Trump envia carta a Bolsonaro e diz que vai observar de perto a situação do Brasil e diz que o ex-presidente está sujeito a, entre aspas, tratamento terrível. Na Revista Oeste, se Trump fosse brasileiro, estaria sendo investigado até preso, diz Lula.
O petista citou a invasão ao Capitólio e rebateu críticas do presidente dos Estados Unidos sobre o STF e o julgamento de Bolsonaro. Para reflexão, João Batista Olive, todos que nos acompanham, destaque inclusive do jornal Estado de São Paulo, republicado pelo Investing, em dia de operação contra Bolsonaro. Veja só, Lula publica um vídeo agradecendo a Deus por mais um dia, demonstrando exatamente satisfação, né, pelo dia e aquilo que está acontecendo no Brasil, principalmente as operações contra Bolsonaro. Bolsonaro não foi citado no vídeo, mas muita coincidência de ser publicado esse vídeo, né, com a satisfação toda, esse sorriso largo no rosto de Lula, nesse vídeo publicado logo pela manhã nas redes sociais do presidente Lula, João Batista Olive. Pois é, eles não dizem, mas nós dissemos aqui, né? Nós temos a obrigação, nós somos jornalistas, comunicadores, de comunicar. É vingança. A satisfação de Lula é pela vingança, e os seus também, né? O pessoal da esquerda está muito feliz hoje. Mas, de novo, nós estamos repetindo, o tempo é o senhor da razão. Como um pêndulo, como prova a física, tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. O Brasil, no entanto, tem que avançar, né? E nós estamos agora, no próximo passo, a esperar o julgamento de Bolsonaro. Preso domiciliar ele já está, isolado já está, garroteado ele já está, censurado ele já está. Agora vem aí a operação, entre aspas, né, do julgamento de Bolsonaro. Para isso, o Alexandre de Moraes, incrível, olha o que a Folha está nos dizendo, que ele está convocando delegados, peritos e agentes da polícia como testemunhas do que ele chama de trama golpista. A polícia está sendo chamada como testemunha. O que será que a polícia vai dizer, hein? Na hora que eu apertei, ele falou, mas olha... Lá na Casa Branca, o Trump ele está rebatendo o Lula, diz que Lula, essa manchete não condiz o que a assessora de imprensa do Trump disse, que o Trump é o líder do mundo livre. Trump é o líder do mundo livre. Foi essa a essência da mensagem da porta-voz de Donald Trump. A revista a revista Oeste diz que a radicalização do discurso do PT é sim reflexo do desespero. Por quê? Por causa das pesquisas. As pesquisas mostram a grande rejeição de Lula, e hoje vai aumentar ainda mais, né? Enquanto que os seus vão comemorar, o Lula está com uma avaliação negativa de mais de 50% e da positiva apenas 26%, diz a pesquisa Futura. É o que nós estamos vendo aí. Bom, na essência, nós temos mais uma vez que dizer e acentuar aquilo que nós pontuamos na abertura e vamos repetir aqui. O tempo é o senhor da razão. O pessoal da direita gostaria de que isso fosse resolvido lá atrás, né, com uma ação inconstitucional, ilegal, do Bolsonaro saindo das 4 linhas. Isso tudo já estaria resolvido. Não, nós somos um país democrata, as pesquisas mostram que tem 24% só de Lula apoiando, mas tem muita gente também indecisa, e nós temos que esclarecer. O Brasil está trabalhando aqui ao meu lado, a cana está sendo colhida, o Brasil está no seu dia a dia, mas paira sobre a nossa sociedade um sentimento de tristeza, né, de repulsa a tudo isso que nós estamos vivendo. Éramos para ser um país feliz. Infelizmente, o caminho que estamos dando não é de felicidade, mas nós vamos continuar lutando para o sucesso dos nossos descendentes, pelo menos, porque os que estão cometendo esses atos desatinados de hoje vão ter a punição lá na frente, quando seus descendentes vão olhar e dizer assim, nossa, olha o que os nossos antepassados fizeram, olha que vergonha, olha que horror. Isso vai ficar marcado na história da vida dessas pessoas. Enquanto nós vamos, às duras penas, poder dizer, vamos em frente, Brasil. Essa é a posição do Tempo e Dinheiro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Muito bem. Aqui é o Tempo e Dinheiro, então vamos voltar ao nosso foco, vamos falar de tempo. As notícias do tempo hoje com Sérgio Braga. Começamos destacando a onda de calor histórica na Europa, e esse destaque fala sobre a Inglaterra, que tem um ano mais seco
desde 1976 para o mês de junho. 3 ondas de calor combinadas à falta de chuva colocaram grandes áreas do país em direção ao estado de seca, com danos ao meio ambiente. Não só na Inglaterra, como Espanha e outros países têm registrado essa situação desde 1976. No Notícias Agrícolas, destacando o declínio da temperatura, que deve chegar também ao Sudeste no final de semana, portanto, o INMET tem alertado, emitiu uma série de alertas e onda de frio em diversas regiões do Brasil, principalmente entre hoje e amanhã, aqui na região Sudeste. Os avisos são classificados com grau de severidade de perigo potencial. A revista Oeste fala também sobre o ciclone no Sul, que levou ventos fortes e traz ventos fortes ao Sudeste nessa sexta-feira, com avanço de massa de ar polar e queda também nas temperaturas. Em Santa Catarina, destacando o fim de semana, vai ter geada, frio intenso, mas assim mesmo com predomínio do sol durante o dia. Nevoeiro, céu limpo em grande parte do estado, principalmente à tarde e no começo também da manhã, no estado de Santa Catarina, assim como no estado de Paraná e outras regiões. O mapa do INMET mostra a situação em todo o Brasil, chuvas concentradas nesse momento só ao norte do Brasil e algumas das capitais do Nordeste. Demais regiões seguem com o tempo mais firme depois da passagem de chuva pelo sul do Rio Grande do Sul, também alguns pontos de instabilidade em Santa Catarina, Paraná e até mesmo com o estado do Espírito Santo, muito pontual. O mapa do dia 17 até o dia 31 de julho mostra exatamente essa condição de tempo mais seco na região sul, incorporando aí, mostrando também parte do Mato Grosso do Sul, Paraguai, a partir do dia 17 até o dia 31 de julho, no sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, uma estiagem, né, que chega a partir desse período no sul do Brasil, com tempo frio. Bom, com relação ao mapa, nesse momento que acontece instabilidade, nuvens, né, de instabilidade no norte do Brasil, avançando em alguns casos aí pelo estado de Mato Grosso, mas se concentrando com esse ciclone lá no fundo, a gente observa exatamente o ciclone afastando a chuva do Rio Grande do sul do Brasil, levando para alto mar. E a previsão para os próximos 7 dias, como é que fica? Vamos lá os dados, detalhes do INMET com a previsão até a próxima sexta-feira. Vamos à previsão do tempo de amanhã, dia 19, sábado, até dia 25, próxima sexta-feira, com a condição do clima, as chuvas se dissipando para alto mar com ciclone extratropical, depois de uma passagem pelo Rio Grande do Sul, também o estado de Santa Catarina e Paraná. Chuvas concentradas no dia 20, a partir do próximo domingo, no litoral também do Espírito Santo, parte do Rio de Janeiro, litoral do Nordeste, e chuvas intensas permanecem ao norte do Brasil. Brasil Central e a região Sudeste e Sul seguem com clima mais seco e frio, principalmente a partir do próximo dia 22, terça-feira. A situação permanece a mesma e uma massa de ar frio deixa as temperaturas mais baixas, principalmente na região centro-sul do Brasil. Alguma nebulosidade é registrada a partir da próxima quinta-feira, dia 23, com chuvas voltando ao norte do estado do Rio Grande do Sul, pegando uma extensa faixa do estado de Santa Catarina no dia 24, na próxima quinta-feira, e voltando com força ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte do estado de São Paulo e chuvas volumosas nesse período. O Brasil Central continua com condição de clima seco na próxima sexta-feira. Chuvas voltam, portanto, ao sul do Brasil entre quinta e sexta-feira da semana que vem. Vamos ao Ronaldo Coutinho, direto da Serra Catarinense, para saber da previsão do tempo para os próximos dias. Olá, Ronaldo. Boa tarde. E estamos aqui, ó. Vamos pegar aqui com a chuva primeiro. Nós temos o quê, ó? Aqui a chuva do dia 18 até o dia 22. Olha o quadro bem típico do Brasil nessa época do ano, ó. Quase que todo o país com tempo seco. Essa chuvinha aqui é hoje, essa chuva que vocês estão vendo aqui no sul também, basicamente é hoje. Uma parte já aconteceu e o que vem agora é um pouquinho de nada aqui. Essa aqui também já aconteceu, o tempo já passou. Então essa aqui foi de madrugada, boa parte dessa aqui. Mas é no Rio Grande do Sul e topo da serra que ainda tem uma garoazinha até o comecinho da tarde, mas depois vai dissipando. Agora de tarde para noite o tempo já vai ficar
praticamente limpo. Então, boa parte dessa chuva que vocês estão vendo aqui já aconteceu aqui no sul. No sudeste, praticamente nada de chuva, alguma coisinha aqui lá pelo dia 20 ou 21, e olhe lá, tempo seco aqui no centro do país, apesar da friagem entrando, ela não teve umidade suficiente para dar aquela chuva melhorzinha. E aqui no litoral do Nordeste, uma chuva fraca, principalmente aqui entre Recife, Maceió, Aracaju e aqui na Grande Salvador. E aqui, ó, nessa parte norte do país também tem um pouco de chuva que é o normal. Nessa grande área, tempo seco, umidade baixa e tempo seco. De 18 a 1º de outubro, de agosto, nós temos o quê? Chuvas concentradas aqui ao norte, principalmente Roraima e norte do Amazonas. Aparece um pouquinho de chuva aqui no Acre, Rondônia, e essa chuva aqui que vocês estão vendo, aqui não é comum acontecer, isso aqui provavelmente deve ser uma ou duas friagens que devem acontecer entre o final da semana que vem e finalzinho de julho, início de agosto. Então isso aqui é sinal de quê? Provavelmente de friagem. E aqui no sul também, ó, a chuva melhora finalmente aqui no sul, mas o mês de julho vai fechar com chuva abaixo do normal e também temperatura abaixo do normal. Boa parte dessa chuva que vocês estão vendo aqui vai vir agora ali do dia 25, 26 para frente. Então, vai resolver o problema da chuva em julho? Não, mas ajuda a amenizar. Aparece chuva aqui em São Paulo, que não é comum, no oeste de São Paulo, no centro-sul do Mato Grosso do Sul, aparece chuva. Uma boa chuva também aqui, ó, no litoral do Nordeste, pegando essa região aqui, ó, entre Recife, entre João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. Então, toda essa região. E aqui um pouquinho de chuva, que nada demais. No interior da região, praticamente com condições aí de pouco ou nenhuma chuva. E pega também aqui o Amapá, Roraima e norte do Amazonas também com alguma chuva nessa época. Como é que vai ficar a anomalia? Grande parte do país normal, abaixo do normal aqui no sul, e aqui é o norte. No sul, estava bem vermelho, né, dias atrás, começo da semana. Que nem eu disse, vai diminuindo e até já começou a aparecer algum verdinho. Deve mudar esse quadro quando chegar finalzinho de julho, agosto, coisa que é raro de acontecer. E na temperatura, nós estamos entrando agora um período de frio e entre 26 e final de julho, outra massa de ar frio, trazendo outra queda ou mantendo as temperaturas baixas. Hoje tivemos negativo aqui na Serra Catarinense, 8 décimos, tivemos aqui 1, 2 graus na região de Ausentes e aqui também em torno de 1, 2, 3 graus aqui na região de Palmas. Negativo aqui na Serra da Mantiqueira, do Rio, São Paulo e Minas Gerais. Geou aqui em alguns pontinhos aqui do Mato Grosso do Sul com 2, 3 graus de temperatura. Vai fazer frio nesse fim de semana aqui no sul, nessa região, com a diferença que vai ser o quê? Aquelas madrugadas com temperaturas mais baixas, né? Ou seja, vamos ter aquele friozinho de manhã, mas de tarde fica mais quentinho. É um fim de semana típico de inverno aqui no Centro-Sul. São Paulo também vai ter frio, vai ter geada nas áreas tradicionais. Ali no sul de Minas, alguma geadinha sem consequência para o café, geada de relva, sem problema nenhum. Ou no Mato Grosso, continua frio de manhã, esquentando à tarde. Hoje, em Licínio, Bahia, 7,9, ou seja, o frio está pegando todo o centro-sul do Brasil e partes do Nordeste também. E um bom fim de semana a todos. Voltamos na segunda. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Gostei do bom final de semana. Para você também, Coutinho. Importantes informações. Temos friozinho agora, mas a preocupação é para daqui a 15 dias, quando virar a folhinha, do julho para agosto. Aí sim, teremos uma massa, dizem que vai ser a massa mais friorenta do ano. Esperamos que ela venha contida. O Renato Calzeta está dizendo lá em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, que o tempo está nublado e frio. Ok, agora, o Altemar Crollen, porém, lá do Mato Grosso, está lembrando que faz 5 anos hoje que bateu a tal da geada negra no Paraná, que dizimou com os cafezais paranaenses. Faz 5 anos que caiu neve no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. O Mário Armelin disse que foi inesquecível a geada de 1975. Eu estava dentro de um ônibus indo de Presidente Prudente para Espírito Santo do Pinhal, aqui pertinho, aqui para cima, e teve um frio absurdo. Bom, em Erechim, o Vanderlei Carlos Amadei está dizendo que agora de manhã, 8 graus lá em Erechim, que é o norte do Rio Grande do Sul, né? A Fabiana Silveira de Piratini
também do sul do Rio Grande do Sul, desta vez lá perto de Bagé, Piratini. O frio foi menos do que o esperado, 20 graus agora, céu de brigadeiro, 12 graus em Piratini, ventinho gelado. Deus proteja a nossa nação, diz a mensagem da Fabiana Silveira, lá de Piratini. Quem está dizendo que está 20 graus agora é em São Miguel do Iguaçu, o Clélio Montini. Segundo ele, o frio foi menos do que esperava lá no oeste do Paraná, certo? Certo. Então tá. O Josino da Veiga Antunes, de Cristalina, está tempo nublado, direção de Brasília. Ai, meu Deus do céu. Enquanto que o senhor Erni continua lá em Sinop, Mato Grosso, lá no norte, dizendo que o Brasil está complicado, mas vamos em frente. Uma série de informações, o Vanderlei do Mato Grosso do Sul, dizendo que lá em Rio Brilhante está muito frio. O Bruno Senha de Nova Mutum, passando muitas informações. Olha, eu recomendo a todos que estão no YouTube que entrem, né, na nossa página. Vocês vão ver que as manifestações dos produtores, maciças manifestações de sentimento, né, de perplexidade com os rumos do nosso Brasil. Entrem lá e aproveitem para dar um positivo, um like para nós, para que os robozinhos do Google, né, nos joguem para cima, para que mais pessoas possam receber as nossas informações. Hoje, né, a nossa mídia, a nossa narrativa está dominada pela esquerda, e nós aqui estamos fazendo a nossa parte com muita honra, mostrando esse símbolo aqui. Deixa eu abrir aqui desse lado. Olha que bonitinho, né? É a bandeira mais bonita do mundo e nós temos muita honra de carregar essa marca. Sofremos por causa disso, sofremos consequências. Né? A mídia, as publicidades não chegam até nós, mas continuamos firmes, em defesa do Brasil, em defesa da liberdade. Vamos em frente, daqui a pouco o Vlamir Brandalize, e também daqui a pouco uma entrevista sobre o café, o movimento do café, com o presidente do Conselho da Minasul, o meu amigo José Marcos Magalhães, lá de Varginha, a grande cooperativa de produtores de café do sul de Minas. Daqui a pouco, José Marcos Magalhães, conosco aqui no Tempo e Dinheiro. É um instante só, em frente. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? É, mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade.
De volta com o Tempo e Dinheiro desta sexta-feira, 18 de julho de 2025, para nós sabermos dos preços, como já antecipamos, daqui a pouco uma entrevista ao vivo com o José Marcos Magalhães, falei Zé Carlos, né? José Marcos Magalhães, o presidente do Conselho da Minasul de Varginha, falar sobre as dificuldades da exportação do café com as sanções que o Trump vai colocar para o Brasil. A gente já posso antecipar para vocês que o José Marcos me falou que as torrefadoras americanas tiraram o pé realmente e a preocupação é muito grande entre os produtores de café lá do sul de Minas, como de resto de todo o Brasil. Mas agora nós vamos focar na soja e no milho. Vamos ver o preço primeiramente da soja em tempo real, subindo 0,77% de valor, 7 centes, quase 8 centes, a 10,29 o vencimento, último contrato negociado lá em Chicago para o mês de agosto. O gráfico mostra o sobe e desce aí das cotações, desceu, agora está tentando subir, 10,30 agora está tentando dar uma recuperada, 8 centes de alta nesse instante. Os 4 principais vencimentos, como sempre nós mostramos, estava melhor, diminuiu, será que recupera? O Vlamir vai dizer. Agosto 10,29,5, setembro 10,21, novembro 10,36,5, o janeiro 10,53,75, 10 pontos de alta para a soja em Chicago no vencimento janeiro. Eu sempre lembrando, eu vou confirmar com o Vlamir que ele falou, olhe o julho do ano que vem para segurar os preços, pode ser que cheguemos aos 11 dólares. A perspectiva é essa. Enquanto que aqui na B3 nós estamos da seguinte forma. O agosto, alta de 0,67 a 22 dólares e 74 por saca, base Porto. O setembro, 22,48. O novembro, 22,87 em alta a soja nesse instante. Então vamos agora para Antônio Olinto, para Friorenta Antônio Olinto, no sul do Paraná, onde está o Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Tá frio aí, Antônio Olinto, Dom Vlamir, boa tarde. Boa tarde, João Batista. Não, agora não está muito frio. Na sombra, 6, 7 graus. No sol está uns 15. Pela manhã amanheceu 5 graus, mas o ar aqui, hoje eu estou sentindo que um arzinho que quando é 9, 10 da noite vai ter geada já formada por aqui. Fresquinho, João, tá fresquinho. Batemos lenha aí, fogão a lenha, lareira e vamos esquentando com vinho. Hoje é sexta-feira, João Batista. Muito bem. E como é que está o mercado, Dom Vlamir, nesta sexta-feira? Só para provocar a turma, hoje é dia de fazer aqui a galinha caipira aí. Estão fazendo uma galinha caipira em molho aí, na panela de ferro, coisa chique. Mas vamos lá, Mercadão, João. Mercadão tá no cavalinho encilhado novamente, né? Chicago melhorou. Ó, pela manhã, João, o julho 26 deu 10,93 aí pela manhã. Agora tá trabalhando 10,90, 10,89. Pertinho de 11. Lembrando a turma do ano que vem. Bateu 11 acima, proteção. Porque o mercado hoje está em alta aí, porque está com a pressão forte de alta no trigo. O Putin parece que deu uma segurada nas exportações de trigo esse fechamento de semana. Tem indicativo que a semana que vem eles vão vender menos. E automaticamente o mercado nervoso pelo Trump, né? O Trump batendo em todo mundo. China continua negociando. Há indicativos que a China já teria fechado compra de frete de navio, né, João, de soja de outubro e novembro ali do Golfo do México. E isso também está trazendo um apelo importante aí nesse momento. Veja que os países dos BRICS estão largando o Brasil de lado, João. O Brasil está ficando à deriva aí. E pelo que está caminhando, mercado em alta, nervoso, o Trump vai bater forte aí no Brasil a partir de 1º de agosto e eu vejo que até aqui o produtor aqui é município de Antônio Olinto, a maioria é produtor pequeno e médio, né? E muitos aqui são produtores de fumo, João, porque são áreas bem pequenas. E até o fumo vai levar pancada, né? Porque os Estados Unidos é um grande importador de fumo brasileiro também. Então, veja, ele vai pegar aparelho, né? Não vai pegar só o pessoal de laranja, de açúcar, de café. Ele vai pegar produtor pequeno de fumo também. Então, isso é importante.
E aparentemente o governo está esticando a corda, né? Tá vendo para tá pagando para ver, né? Então a situação vai apertar. Eu acho que dia 1º de agosto em diante o troço vai esquentar mais, João. Mas o Lula botou um vídeo hoje mostrando-se feliz, está vingado e tal. Ele está feliz, né? Ele está feliz. Ok. É importante perguntar, Dom Vladimir, que a soja, o milho e o trigo não serão afetados por essas sanções, né? Não é afetado, né? Porque que nem soja e milho não tem nada a ver Brasil, Estados Unidos. Milho segue também firme hoje, né? Porque os maiores compradores de milho americano, que são México, Coreia do Sul, Japão e Colômbia, esses são os que dominam mais de 90% das compras do milho americano. E todos esses estão com as negociações bem avançadas com os Estados Unidos, João. Então tá andando os negócios, tá numa condição boa e os fundamentos do milho seguem bons. Mas a questão da soja, esse fator de alta é também em correlação à China, né? A China é o maior importador, agora a China voltando ao mercado americano. Provavelmente vai voltar depois de acertar as negociações e ela precisa comprar soja americana e está dando lastro lá em Chicago. É possível que, se os chineses avançarem muito em compras americanas, vai chegar no fim do ano, vai sobrar soja, né? Porque hoje, João, hoje nós estamos com 113,5 milhões de toneladas negociadas. Ainda tem 56,5 milhões de toneladas para negociar. Nós temos a safra da Argentina e do Paraguai quase desse ano inteiro ainda na mão aí do produtor para negociar. É por isso que a gente tem apontado o cavalinho encilhado, porque às vezes o produtor pegando um pouquinho de alta agora e aproveitando no mercado financeiro, ele consegue capitalizar mais aí, porque para frente, se começar a sobrar soja lá no fim do ano, quando o plantio estiver andando, os compradores se acomodam, né, João? E principalmente os chineses, né? Isso que a gente tem que ficar de olho nos chineses. A partir do momento que começaram a dar negócio nos Estados Unidos, é possível que eles diminuam a pressão de compra por aqui. Eu vou pedir para o Davi da Luz fazer um vídeo, fazer uma ediçãozinha dos dois momentos de hoje, quando você está dizendo assim, principalmente, quando bater nos 11, 11 e 10 é para julho, estamos falando de julho do ano que vem. Julho 26, é para garantir, julho 26. fazer proteção. Porque muita gente acha que, não, deixa assim mesmo, deixa passar, blá, 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 passa, e passa mesmo. E aí o seu lucro vai embora. Então a gente está querendo dizer para vocês, e a gente vai garantir, o Davi vai editar esse ponto para a gente ficar no nosso arquivo para mostrar sempre, ó, o Vlamir, no dia 18 de julho de 2025, já avisava, façam rede, façam proteção. Ah, sim, tem um custo. Sim, tem um custo, nada é de graça, só faltava. Para saber o custo, deixa eu botar o telefone do nosso assessor de investimentos, o Fernando Sofiati, é de graça, pergunte para ele, ligue lá, põe o telefone, Gleidson. Ó, o telefone é 19971 10 8610, 19971 10 8610. Quanto custa para segurar os contratos a 11,10 para julho do ano que vem? Quanto é o preço? Aí você faz a comparação. Se der jogo, pimba. Né, Vlamir? Exatamente, João. Você vai pegar um contrato barato, consegue proteger, né? A posição de Chicago, dólar. O dólar, depois, se tiver um pico de alta do dólar também, faz um NDF, ele pega o dólar também. E quando chegar o momento, faz o prêmio, né? E daí você consegue amarrar todo um valor adicional aí da soja para o produtor não depender de ter que correr na hora da colheita, principalmente se for uma super safra e o mercado está acomodado, né, João? Isso que pode acontecer. E lembrando que o ano que vem, com as negociações China, Estados Unidos, os chineses vão continuar comprando soja americana, né? Então, esse ano eles estão desde fevereiro sem comprar nada. E depois, quando eles compram mais aqui, o prêmio sobe. E o ano que vem, talvez o prêmio não seja tão favorável que nem está agora, né, João? O Rogério Zarte, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pecuarista de ponta, está perguntando para você, e o dólar? Vai para onde? Eu queria saber. Olha, João, eu prefiro estar com o dólar no bolso do que estar devendo em dólar. Porque nesse momento o dólar está meio acomodado, por causa que o mercado financeiro está vendo aí que essa questão do IOF aí dá uma condição das contas públicas aí serem mais equilibradas, está olhando mais para o quadro interno, João. A questão é que
no segundo semestre, vamos dizer assim, agora, a partir de agosto em diante, se a gente desacelerar a exportação, vai ter dois fatores aí. Volta ao Congresso, que o Congresso pode novamente derrubar esse IOF aí, o IOF, né? E junto também tem essa questão aí, redução de vendas para os Estados Unidos, que isso também dá um volume grande aí, dá quase 2 bilhões de dólares por mês aí, mais ou menos, que a gente vende para eles. Então, desacelerando isso, é menos dólar entrando, é mais dólar saindo, e o risco é grande, porque o governo, certamente, ele, cada mês que passar, ele vai estar mais complicado aí a situação financeira, né, João? Muito bem, e o que mais nos assim, espanta é que nós não estamos negociando com o Trump, né? Estamos felizes, né? O Lula está feliz dando risada, tem gente feliz porque o Bolsonaro está com tornozeleira eletrônica, está sendo humilhado, e tem gente feliz. E pior de tudo, para todos nós, para toda a população, nós não estamos em negociação. Enquanto que o mundo todo está negociando com o Trump, porque ele quer equalizar as tarifas, os impostos que os outros ganham dele na negociação, aqui nós estamos dando risada. Será que o tempo é senhor da razão, Vlamir? Provavelmente sim, João. Provavelmente sim. Quando chegar em agosto, a gente vai ver como é que vai ser a situação. O governo brasileiro tem mandado cartinha, né? Mandamos uma carta para o governo americano. Eles recebem tanta carta, não sei quando que eles vão conseguir abrir essa carta para ler. É complicado, é complicado. Nesse momento, teria que estar negociando do tete a tete. Vamos lá sentar no colinho do homem e ver como é que ele vai querer fazer, né? Porque, quer queira ou não, nesse momento, nós somos dependentes do que eles fizerem. Nós não temos argumento para rebater os americanos, porque nem eu já tinha comentado nos dias anteriores, é possível que nem vai acontecer uma freada nas negociações aí dos principais produtos brasileiros, mas o consumidor americano não vai deixar de tomar suco de laranja porque o suco vai ficar um pouquinho mais caro para ele, nem vai deixar de tomar café, não vai deixar de adoçar o café. Essas coisas, elas se equilibram rapidamente. A grande questão é a pancada que o Brasil pode tomar de outros setores, né? A parte aí, se o Brasil retalhar como é proposto, a partir de 1º de agosto, nós poderemos ter mais problemas, e aí mais graves, né? Daí referente à economia, ao mercado global, né, João? Então, isso que a gente fica atento, por isso que a gente está comentando. Estamos numa semana de cavalinho encilhado da soja, semana que vem ainda pode ser firme, né? Porque nós estamos caminhando para o final de julho, e o agosto é agosto de Deus, né? Até agora ninguém sabe como é que vai ser. Eu tenho quase certeza que o Trump não vai baixar a bola, não, nesse começo de agosto. Tá, vamos olhar para os negócios hoje. Estamos tendo negócios, o Neymar Fensky, lá de Santa Catarina, dizendo que lá no oeste de Santa Catarina a soja subiu R$ 2,00, 122, e o milho subiu R$ 1,00, está 57 a saca. Como é que estão os negócios com soja hoje, sexta-feira, Vlamir? Olha, João Batista, pela manhã até agora, há pouco aí, o pessoal me comentando, eu acredito que hoje deve fechar o dia com umas 500 mil toneladas de soja negociadas, e a semana da soja é uma semana boa de negociação, aí mais de 2 milhões de toneladas negociadas, é um pouco acima da média, né, para o mês de julho, justamente porque nós estamos numa semana que as cotações melhoraram, o produtor está aproveitando, muito produtor está atento, né, agora a essa questão dessa crise nova, e correndo atrás dos insumos aí que precisa, alguns ainda faltando fertilizante, defensivos, porque o dólar meio acomodou, né? 5,55, 5,54, tá meio acomodado. Então o pessoal diz, ó, vamos correr atrás para garantir a nova safra, para não ter problemas e também não ter problema de logística depois, né? Não chegar o produto que você precisa na hora certa. Isso é um gargalo. E o produtor está aproveitando aí para fazer venda, fazer barter, tem muito barter aí que o pessoal está fazendo para valorizar o grão, e tem aquele produtor que está em uma condição um pouco melhor, mais capitalizado, está vendendo soja e aplicando no mercado financeiro, que não acredita que vai ter queda de juros no Brasil no curto prazo. Então, juros altos, valorizando o grão dele no mercado financeiro, né? Pois é, quem nos ouve, né, temos rádio transmitindo, não está vendo que nós estamos com uma tela mostrando o telefone para você mandar um zap, WhatsApp, para saber como é que estão as cotações lá nos portos, como é que estão os prêmios. Então, isso tudo você fica sabendo dentro do nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Seja associado, tem as informações em tempo real,
tem essas notícias exclusivas da Brandalize Consulting. Como é que você faz? Você manda uma mensagem para esse telefone, 199 98 13 29 15, 199 98 13 29 15. É só mandar a mensagem, a dona Leia da Luz coloca você dentro do clube, aí você vai navegar e tem um detalhe, né? Você tem 7 dias grátis para experimentar e ver da importância de ter a sua presença lá conosco, lá no clube. Nós lutamos muito para que você tenha êxito na sua profissão, para que você não deixe o dinheiro passar por meio dos dedos, para que você fixe, pegue o melhor preço, conforme o Vlamir fala, né, nos melhores momentos. Então, assim, e aí tem a questão do prêmio. Se você vê que está o julho do ano que vem 11,10, veja quanto custa o prêmio, quanto paga para você assegurar esse preço. Você liga nesse telefone agora que nós estamos colocando, que é o telefone do nosso assessor de investimento, 199-7110-8610. Você fala com o Fernando Sofiati. Fernando, quanto é o prêmio para julho do ano que vem? Como é que é? Aí você vê se dá negócio. 199-7110-8610. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Nós, eu, Brandalize, aqui a turma do Tempo e Dinheiro, quer que você seja muito exitoso nos seus negócios, porque você segurando, tendo lucro, segurando o dinheiro aqui dentro do Brasil, todos nós seremos beneficiados. Lute pelo seu lucro, lute pelo seu melhor preço, né? Conte com o Clube do Tempo e Dinheiro. Certo, Vlamir? Falei bonito? Falou bonito, João Batista. E com relação ao mercado da soja, que nem a gente estava comentando, ele está no momento, no melhor momento do ano em reais, que já teve lá atrás, a gente já comentou, aqueles momentos que os cavalinhos encilhados passaram, né? Tivemos esses R$ 122 aí que foi comentado pelo nosso amigo. Hoje voltou a esses níveis, o balcão está dentro do melhor momento do ano de novo. E o mercado em Porto também, tem Porto hoje a 145 aí no outubro. Então, o mercado melhorou. E automaticamente, o produtor precisa a caixa nos próximos dias, não deixar o barco correr, né, João? Porque não há garantia que esses números vão ficar por muito tempo. E se chegar ali, é possível que na semana que vem nós vamos ver aí o julho 26, aí batendo a marca dos $11, um pouco acima, e automaticamente também oportunidade para fazer garantir um hedge de proteção para o mercado, garantir aquela cotação em dólar ali boa, né? Lembrando que nesse ano na safra nós estávamos entre 9 e 10, então agora estamos falando quase $2 melhor por bushel, isso dá $5 por saca, né, João? Veja a diferença. E principalmente que o ano que vem é ano eleitoral, né? Ano eleitoral nós vamos ter dólar muito nervoso, e o produtor pode aproveitar aquele dólar nervoso lá naquele momento de pico dele e tá com a garantia de uma cotação de Chicago fechada com um nível alto de valor, né? Que acima de 11 já é um nível muito bom para as condições da soja, né, João? Professor de NBA, Vlamir Brandalize. Ele fala, eu presto atenção, o velho sabe. Muito bem, o Vlamir Brandalize, vamos ver os preços do milho, como é que está o preço do milho em Chicago, a cotação na tela. Está em alta boa do milho lá em Chicago, setembro 4,09,5, dezembro 4,29, março 4,46, maio 4,56,5. Sobe bem lá e aqui no Brasil, na B3 Base Campinas, então tem duas posições mistas, setembro estava melhor, mas diminuiu agora. O último contrato do milho para setembro, 65,38, o novembro 68,12, janeiro 71,72, o março 73,95. Por que recua mais à frente, Vlamir? Não é aquele momento que vai precisar do milho? Não, é que o mercado interno, João, ele demanda mais aí de janeiro em diante, março já é milho só para mercado interno, daí já é exportação de soja, né, João? Uhum. E por que está em alta mais forte aí o setembro? Porque o setembro no Porto, entre ontem e hoje, João, ele subiu R$1,50, né? Ontem pagava 64, hoje paga 65,50 e eu acredito que apertando aí roda 66, agora à tarde no Porto. E é por isso que o setembro aí tá puxando mais, o novembro também segue comprador no Porto, com um nível mais estável. E o janeiro e o março, o mercado não está muito preocupado que vai faltar milho, porque a safrinha está saindo da colheita, nós estamos colhendo já mais de 50%, vai confirmar aí talvez mais de 110 milhões de toneladas. O Mato Grosso, o maior produtor, já está perto de 70% colhido e vai confirmando também recorde de safra. É um grande volume, né, João? E
E um fator importante, por que o mercado ele está mais pressionado no curto e longo? Porque o produtor está vendendo pouco milho nesses últimos dias e tem muito navio que vai vir aí para carregar milho em setembro e precisa de parte da carga ainda para ser comprada. Milho de outubro também precisa partes. E já o comprador, o grande comprador de ração e o grande comprador do setor de etanol, ele já sabe que lá na frente vai ter milho, né? Então tem esse milho da safrinha. E uma dúvida grande do setor de ração de comprar estoque curto é com relação a essa guerra comercial. Aí o pessoal não quer se alongar em carregar estoque, né, João? Então é por isso que está mais calmo. Mas é 71 frente a esses níveis de 64, 65. Dá uns 10% de diferença entre o milho de agora com o milho lá de janeiro, né? Então é sinal de que o milho vai valer mais para frente, né, João? Bom, sempre lembrando que daqui a pouquinho eu falo com o presidente do Conselho da Minasul, José Marcos Magalhães, para olhar a questão do café e também essa falta de negociação que nós estamos vendo, né? Parece que o pessoal gostou dessa ideia de ficar, né, de a gente se abraçar com o Putin. Eu não. Vamos lá. O Vlamir, hoje é sexta-feira e hoje é dia de arroz e feijão. Então vamos começar com a sua análise para o arroz. Mercado de arroz com o Vlamir Brandalize. Olha, João Batista, aquela moleza do governo aí que viu as cotações do arroz despencar no varejo, que ajudou a segurar a inflação, agora já começa a ficar para trás, né? Já está no retrovisor, o mercado começou a melhorar. O Rio Grande do Sul, nos últimos 10 dias, já teve uma alta de R$ 5 na saca do arroz. Tem fôlego para crescer mais. Eu acredito que na virada do mês de julho para agosto ele vai subir mais. Ele vai tentar beliscar os 70. Começamos a exportar mais arroz, já os embarques de arroz estão ganhando ritmo, João. E automaticamente o mercado do arroz deve puxar as cotações também ali no varejo, no submercado, né? Então, daqui uns dias, talvez a gente não vai ver mais arroz a 15, 16 reais o pacote, que nem está tendo ainda agora. E vamos começar a ver arroz de 18, 20, 22, aí os mais baratos, pelo pacote, e as marcas mais comerciais de 25 para frente. Ou seja, o arroz que ajudou a inflação nos últimos 3 meses, que ele veio caindo, eu acho que agora ele já começa a subir. E talvez ele vai ser fator que vai pressionar a inflação, gente. Como é que é o negócio? O governo comemorou e agora já vai ver que o produto ficou muito barato, né? O arroz brasileiro é o mais barato do mundo, João. Então não tem como ficar nesse valor. O produtor de arroz está tendo prejuízo, a indústria de arroz está tendo prejuízo, o supermercado está tendo prejuízo. Porque o supermercado aponta que o custo do pedaço, do espaço da gôndola de um pacote de 5 quilos de arroz é um custo acima de R$ 3 por pacote para ele, que teria que ganhar no mínimo R$ 3 para compensar. E os supermercadistas estão apontando que estão ganhando R$ 1 a cada pacote vendido e automaticamente estão tendo um prejuízo aí de 2 por pacote, né? A indústria aponta que está tendo um prejuízo de quase R$ 5 por pacote e o produtor aponta que está perdendo R$ 20 por saca. Então, nós vamos começar a ver uma equalização desses números um pouco para cima. E tem fôlego, sim, agora já entra safra, não tem mais colheita, o produtor vai segurar e vai pressionar. A indústria que comprou estoque do arroz também quer que valorize esse estoque para ele não ter prejuízo de ter comprado e ter carregado com o custo do dinheiro, né, João? Então é um efeito que vai começar a melhorar, é isso que está dando sinais, no efeito geral, desde o produtor, a indústria, e até no supermercado também. Muito bem, vou falar de feijão, mas você sabe que o Sérgio Braga é um bom jornalista, né? Professor de jornalismo. O que ele faz quando você fala essas coisas? Ele vai ao supermercado. Eu também fui, só que ele foi lá para comparar, né? Será que o jornalista está dando a informação correta? Então, antes de... Bom, deixa eu passar o mercado do feijão, aí depois a gente põe as imagens comprobatórias, a linguagem que eu estou usando, do Sérgio Braga, lá no supermercado. Mercado do feijão com o Vlamir Brandalize. Olha, o feijão tá bem, João. Ainda tem algumas áreas em colheita da segunda safra. Agora a terceira safra já está no campo. Caiu a área, pelo que o pessoal dos produtores tem nos apontado. Essa terceira safra o pessoal colhe ali no setembro, mais ou menos, algum até começo de outubro. Mas o produtor guarda esse feijão, a maioria dele é irrigado, de produtor profissional. E ele vai deixar em câmara fria para vender lá em janeiro, fevereiro, quando tá na entre safra de produto de qualidade, né, João? Então, o que a gente sente, o feijão nobre, o 9, 9,5,
ele já chegou a ter trabalhado até 180, 175, 180. Agora já é de 200 a 240, começou a melhorar essa semana. Leve pressão de alta. Feijão comercial, tipo 8, João. 8, 8,5. Também tinha caído até 140, 150, agora já fala no mínimo 160. Alguns produtores aí de Minas Gerais e perto de Brasília já apontando que teria a condição de dar R$ 200 agora para essa próxima semana e pode subir um pouco mais, já agora é demanda, né? Vem as reposições para o começo de agosto, né? Que agosto é um mês de muita demanda de arroz e feijão, então vai para a reposição. Feijão preto também parou de cair, aparentemente, já também começando a reagir um pouco, mas ainda tem feijão preto de 130 e alguns lugares já falam em 150 no feijão preto, começando a reagir. As feijoadas começaram a andar, né, João Batista? E o mês de agosto normalmente é um mês de virada, normalmente é um mês que o feijão começa a melhorar, porque é um mês que tem muita demanda de arroz e feijão, e já agosto não tem colheita praticamente mais de feijão. A segunda safra foi, e a terceira ainda não está em colheita. Aí automaticamente o mercado começa a girar melhor. E o produtor que colocou em câmara fria, ele guardou esse feijão, ele vai querer valorizar ele, não vai querer vender ele 10, 15 reais, 20 reais melhor do que estava antes, porque não cobre o custo. Ele vai ter que esperar valorizar 50, 60 reais, 70 para ele voltar a vender. Então, espaço de alta começando a aparecer no feijão que vinha muito acomodado. Muito bem, para comprovar então que Vossa Senhoria acaba de analisar para a gente, o Sérgio Braga foi ao supermercado. Olha as imagens, as fotos do arroz e do feijão. Arroz, pateco, a R$16,98. Peraí, R$16,98. Vamos para o outro. Vamos para o outro. Esse R$18,29. É saca de 5 quilos, viu, pessoal? Tem que dividir por 5 esse preço aí, né, Branda? Isso? 5 quilos, 5 quilos. Olha o solito, R$18,29. Tem mais? Tem? Olha o biju. Ô, biju, R$18,39. Divide por 5 aí. Não dá nem 4 quilos, R$4 o quilo, né, João? Muito bem. Tem feijão? Passa feijão. Olha o feijão. R$3,99, João. Olha o feijão. Ah, o feijão. Ei, que beleza. O feijão mais barato do quilo, do mundo. Isso daí é o quilo. Aí, mais barato que o quê, Vlamir? O feijão também é o mais barato do mundo nesse momento, o feijão brasileiro. Por isso que começou o pessoal correr atrás do espaço da exportação, né? Novos negócios da exportação, principalmente o preto, esse que está mostrando aí. Olha o carioca aí, R$3,99, João, muito barato, né? Isso aí, ele vai passar, né? Então vai passar e o mercado vai ter que pagar mais aí, porque está muito barato, né, João? Ao máximo, aí 4,69. Lembrando que esse supermercado, não vou falar o nome do supermercado, mas é lá de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo, ali lá nos Altos, aí perto do aeroporto. A turma que tem dinheiro ali naquela região, que mora ali, né? Aí o Sérgio Braga fez uma sacanagem, entre aspas, claro. Ele fez uma sacanagem. Ele comparou o arroz e o feijão com um refrigerante. Ó, o refresco. Ô, Sérgio, entra aí. Quanto tem de frutas cítricas? R$8,29 o refresco, cara. Dá para comprar 2 quilos de feijão. Aí o Sérgio está lembrando a gente que desses R$8,29, 32% é imposto. Então o Lula fica com 2,72. Você toma um gole dessa... Ui, eu vou falar porcaria, não, né? Essa coisa aí, com sabor de frutas, né? Essa água com sabor de sabor frutas. Laranja. É sabor laranja? Ainda você deixa dois... água, na verdade, saborizada, né, João Batista? Não água saborizada, é muito contrário. Chique. Tá bom. Então, assim, custa R$8,29 e o Lula fica com 2,72. Exatamente, João. E ele também fica com a fatia do bolo, também do arroz e feijão. Esses valores de arroz e feijão, não da fruta cítrica aí, nesse caso não. É para dizer, por exemplo, que o arroz e feijão a R$4 o quilo, não existe lógica dessa campanha que fala que tem muita gente passando fome. Nesses valores, a família com 3 quilos de feijão aí no mês e um pacote e meio de arroz, ela consegue comer, né? Depois é o ovo, a mistura que chama. Então, a comida brasileira é muito barata e nós estamos num momento muito baixo de preço para o produtor. Tem que melhorar, senão nós vamos enfrentar o ano que vem uma escassez de arroz, que é provável que nós vamos ter que adear, já está tudo indicando isso que eu tenho visto o pessoal falar. E o próprio feijão, agora na primeira safra, ninguém interessado em plantar feijão na primeira safra. Então,
o ano que vem o mercado vai reagir, tá? Sai de R$4 o quilo para 7 ou 8, então é isso que vai acontecer. Bom, você sabe que falamos para gente lá de cá, lá de lá, né? Tem gente, tem petista aqui dentro, né? Como o senhor João Olímpio Rogalski, ele disse que nós somos fanáticos e tal. Ele acha que só devia falar do agro, como se a política não influenciasse, né, seu João? Não influenciasse o dólar no preço do feijão, seu João. Oh, meu Deus. Mas fala, Bruno. Comida barata, né, João? Tá comida barata e para... Os alimentos são muito baratos para o consumidor brasileiro, isso é importante, né, para o consumidor continuar tendo uma cesta de alimentos barata, né, no caso do arroz e feijão, que é o prato principal do dia a dia. E a gente vê que o produtor está motivado, João. Ontem à noite, lá na reunião com o pessoal lá no sul de Santa Catarina, mais de 700 produtores estavam no evento. E eu vi que o produtor ele sai motivado, ele não vai parar, ele vai continuar. O que às vezes acontece é uma mudança, né? Alguns deixam de plantar um pouco da área do arroz, que vai para uma soja, e a soja vai se beneficiar em crescimento de área. No Rio Grande do Sul, de arroz, nos estados centrais, onde que tinha arroz, então tá. O que a gente vê é que vai ter uma queda de área, né? Mas para isso, João, eu gravei um videozinho, uns vídeos bonitos lá, né? Não sei se o Davi... Vamos ver o vídeo. Vídeo lá das áreas de arroz, o produtor trabalhando, porque daqui uns dias já começa o plantio de novo. O agro não para, João. Vamos mostrar aí para o pessoal aí. Mostra o vídeo. Que são as áreas agrícolas de arroz ali do Rio Grande do Sul. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. João Batista, parei aqui, ó. Está amanhecendo o dia aqui na região de Forquilinha, sul de Santa Catarina. Forquilinha está a cidade que produz muito arroz. Ó, aqui, ó. As áreas de arroz já estão sendo preparadas, ó, tá prontinho, trabalhou, o produtor já deixando tudo prontinho, caprichado. Olha os canais aqui, ó. Os canais de irrigação. Então aqui são áreas de arroz de Santa Catarina. O produtor não se entrega. O preço do arroz esse ano não tava aquela coisa, tava baixo, vai melhorar, mas o produtor não se entrega. Olha, as lavouras estão sendo preparadas aí, os campos. Tá bonito por aqui, João Batista. Esse é o sul de Santa Catarina, nas áreas arrozeiras. Os canais, olha o canal lá, mostrando aqui, ó, arroz, que vem arroz daqui uns dias. A região de Nova Veneza. Agora sim, para encerrar, né, Vlamir? Nesse instante, a Goldman Sachs, que é um grande banco, tem uma forma de comunicação que atinge o planeta todo, está dizendo que a economia brasileira está fora de sincronia e que isso exige grande ajuste estrutural da nossa economia. Não adianta a gente trabalhar de graça, né? A gente não ganha nada, aí a gente não planta mais. É disso que se trata, viu, senhor João? O senhor pode votar em quem o senhor quiser, mas entenda que a política conduz as nossas vidas. Ela é o ponto central. E o Brandalize, falando tudo isso aqui conosco aqui no Tempo e Dinheiro, está dando uma grande repercussão. O Brandalize teve uma posição anteontem que viralizou. Então, veja aí, ó, ele está com quanto, Branda? China, quando ele falou 460.530 views nessa informação do Branda. Então, os produtores do Meu Brasil, né, seguem olhando a soja, seguem olhando o trabalho, sem desgrudar das notícias aqui do Tempo e Dinheiro. 460.530 views, ou seja, que 460 mil pessoas absorveram as informações do Brandalize. Obrigado, meu irmão. Parabéns, obrigado pela ajuda. É isso aí, João Batista. Vamos em frente que nós vamos continuar vencendo. Não vamos parar, não. E o agro vai continuar sendo o líder no mercado brasileiro, no mundo. Vamos abastecer o mundo. O consumidor brasileiro vai ter comida. Todo mundo girando e não podemos parar, João. Vamos em frente. E o lavoureiro ali, andando em frente, olhando e seguindo em frente. Viva o Brasil, Vlamir Brandalize. Bom final de semana. Igualmente, bom final de semana a todos. Um abraço à equipe também, né? Não é só a minha, meu papo aí que deu quase 500 mil de pessoas. O pessoal que está aí por trás dos bastidores, Davi, Gleides, todo mundo merece os parabéns. Muito bem, vamos ver agora os preços dos hortifrutis. Desculpa, eu pulei o trigo. Preços do trigo primeiro. Como é que está o preço do trigo lá em Chicago? Pelo amor de Deus, 16 pontos de alta, está indo bem o trigo. Setembro, 5,49,50. Dezembro, 5,69,5. Março, 5,87. Maio, 5,98. Preços em alta do trigo em Chicago. E agora sim, a base da agricultura brasileira, que são os preços dos hortifrutis, com narração do Sérgio Braga.
Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Ação CPEA, apoio da LS Tractor. Como sempre, começamos pelo preço do leite pago ao produtor. Dessa vez, captado no mês de maio, continua ainda a referência para o mês de maio. Em Santa Catarina, R$ 2,49 mais 99 o litro. Ovo branco, na Grande Belo Horizonte, a caixa de 30 dúzias, a R$ 161,52 CIF. Tomate, salada longa-vida 2A, ao produtor em São José de Ubá, região, a caixa aberta R$ 92,50. Batata padrão Ágata especial no Triângulo Mineiro Alto do Parnaíba, o saco de 25 quilos a R$ 26,00 mais 20 centavos. Melão amarelo tipo 5 e 8 ao produtor na Chapada do Apodi, Baixo Jaguaribe, a caixa de 13 quilos a R$ 39,00. A apuração dos preços, mais uma vez, tem o apoio da LS Tractor. Muito bem, Sérgio. Daqui a pouco o José Marcos Magalhães, o presidente do Conselho da Minasul, vai estar conosco, mas agora eu quero chamar as informações. Vamos lá para a redação do Marcas e Máquinas, porque a Elaine Valdez tem para a gente, nessa sexta-feira, as notícias das marcas. É com vocês. Notícias das marcas. Oferecimento Millennium Agroviagens. O nosso DNA é o agro. Olá, vamos aos destaques da semana e eu já começo com uma oportunidade de negócios. O evento Implementeiros Cooper Citrus 2025 já começou e o pontapé foi a cidade de Marília, São Paulo. Produtores rurais da região vão encontrar mais de 20 expositores das 8 da manhã às 5h30 da tarde, com soluções em máquinas e implementos agrícolas, além de condições comerciais exclusivas e troca de conhecimento com especialistas. E para falar sobre o evento que está acontecendo em Marília, conversa agora com o Robertinho. Olá, Robertinho. Oportunidade para fazer bons negócios? Isso mesmo, Elaine. Estamos aqui no evento Os Implementeiros em Marília, onde acontece a exposição de 20 parceiros que estão conosco aqui hoje no dia. Tem sido um sucesso, tem dado bastante negócio para nós. Se não conseguir vir nesta primeira edição, te esperaremos no próximo, que é em agosto, lá em São Gotardo. Obrigada, Robertinho, pelas informações. Então, lembrando que em São Gotardo, Minas Gerais, o evento acontece nos dias 20 e 21 de agosto. Os mecânicos Wellington Santos e Luiz Michel Lima são os primeiros profissionais a integrar o recém-inaugurado Centro de Excelência em Transmissões Reman da ACO em Jundiaí, São Paulo. Para assumir a nova função, os mecânicos participaram de um programa intensivo de capacitação na Finlândia. A iniciativa reforça a economia circular e a valorização de talentos locais. Wellington destacou o acesso à tecnologia de ponta e Michel a visão global. Para a ACO, investir na formação internacional amplia a capacitação técnica e reforça o protagonismo do Brasil na rede global. O treinamento teve duração de 3 semanas e envolveu atividades práticas e teóricas sobre todas as etapas do processo de remanufatura. E a Tatu Marquesan abre as portas para a modernização através do financiamento Desenvolve São Paulo. A Tatu está habilitada na linha de crédito Desenvolve São Paulo e oferece uma oportunidade para agricultores modernizarem os seus implementos. Com juros a partir de 12,81% ao ano, financiamento de até 80% do valor do equipamento e prazos de até 60 meses, é um momento ideal para investir em implementos de ponta e impulsionar a sua produção. O limite de financiamento é de R$ 5 milhões. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Elaine. Olha, o Marcas e Máquinas já tem conteúdo novo lá no YouTube, no canal do Marcas e Máquinas. Vai lá, desde ontem a Elaine já subiu as notícias das máquinas. Quer saber mais sobre as modernidades, os avanços do setor de máquinas da agricultura brasileira? Marcas e Máquinas, vá lá e tem as melhores informações com a Elaine Valdez e o Jonas Amalfi. Muito bem, vamos falar de café? Então vamos primeiramente mostrar os preços. Notícias do café no ar. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis.
Muito bem, o café está em queda nesta sexta-feira. Começamos com a Arábica, que está em tempo real na sua tela aí, mostrando que o vencimento de setembro está perdendo 3,40 centes por libra-peso, desculpe, é um recuo de 1,10%. Último preço, 303,77 centes a libra. Está querendo perder os 300 de novo, né? Se recuperou, hoje está no vermelho. Os 4 principais vencimentos lá em Chicago, em Nova York, que Chicago? Café Nova York. Então, setembro, 303,70, perde 1,14. Dezembro, 296,30, olha como está recuando mais à frente. O março, 289,05 e o maio, 282,90. Hoje está 303, lá na frente, 282, hein? Muito bem. Muito bem, coisíssima nenhuma. Vamos ver como está o café também, o Arábica, aqui na B3. Está no vermelho também, perdendo 1% por saca. Setembro, 372,95. Dezembro, 363,10. Esses são os preços do café Arábica, enquanto que o Conilon, lá em Londres, na verdade o Robusta, né? Está perdendo 0,30% a 3.306 dólares, desculpe, 3.306 dólares por tonelada. O Conilon, lá em Londres, é vendido por tonelada 3.306, um recuo de 0,30%. E como é que vai ficar o preço do café diante dos tarifaços do Trump e a falta de disposição e vontade do governo brasileiro atual, dessa administração, de conversar com o governo Trump sobre isso? E aí, essa dúvida que faz a gente perguntar e ter aqui com muito prazer a presença do presidente do Conselho da Minasul, uma das principais cooperativas de café do Brasil, lá de Varginha, do sul de Minas, o meu amigo José Marcos Magalhães. José Marcos, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar falando com você, João. Muito bem. A gente está vendo os preços em queda agora, já subiram, está nessa volatilidade. Como é que você vê o cenário atual, José Marcos? Olha, é um pouco conturbado, mas nós temos uma visão otimista. O Brasil vende de 16% a 20% do nosso café para os Estados Unidos, é um mercado muito importante. A Minasul segue mais ou menos esse padrão. Agora, negócios já entabulados para esse ano. Nós temos aí para entregar ainda cerca de 4% da nossa, fazendo um pouco uma proporção da nossa recepção de café. Então, temos 4% de contratos anteriores ao anúncio do tarifaço, e está correndo normal essa entrega. Agora, novos negócios, o pessoal suspendeu, não está fechando mais negócios com os Estados Unidos até ter uma definição dessa política. Eu vejo que ainda tem um espaço para negociar, embora você colocou bem uma certa dificuldade desse nosso governo de negociar lá nos Estados Unidos, mas é um impacto para os Estados Unidos também, então a gente ainda tem uma certa, não vou dizer muito otimista, mas uma certa esperança de que essa coisa pode se desenrolar até dia 1º de agosto. Tá, você tem 13 mil cooperados, 13 mil famílias dependendo da decisão da diretoria da Minasul. Sim. E vocês, para os Estados Unidos especificamente, em sacas, quantas sacas vocês vendem para os americanos? Olha, colocando aí, vamos colocar 20%, em torno de 400 mil sacas. É bastante no ano cheio, né? No ano a gente recebe em torno de 2 milhões de saca, então um ano cheio, não vai ser o caso esse ano, mas aí começando diretamente nos Estados Unidos, estaríamos comercializando na faixa de 400 mil sacas. E como faltam 4%, vamos calcular ainda que faltam 20 mil sacas para você entregar e passar para lá. Esse é o problema dessas 20 mil sacas. Quando chegar lá, já vão receber talvez uma tarifa de 50% acima. Existe Pois não. Desculpa. Existe uma certa indefinição nos contratos já fechados, né? Assim, hoje, inclusive, o pessoal nenhuma das empresas dos nossos clientes lá cancelaram contratos já fechados. Então, nós temos aí não sabemos exatamente como vai ser nos contratos já fechados, se essa tarifação vai também incidir nesses contratos já fechados, negócios já feitos. Tá, enfim, a mensagem que você nos passa é dessa indefinição, essa insegurança, como todos os demais, né? Mas é importante a sua presença aqui, José Marcos, porque você não só está falando para os seus cooperados, como está falando para toda a cafeicultura e, por de resto, toda a economia brasileira, né? Está manifestando essa preocupação. Bom seria se nós não tivéssemos passar por essa agonia. A pergunta crucial, o que vocês pensam em fazer a partir de agora? Como é que vocês vão colocar essas 400 mil sacas em outros mercados? É rápido, é fácil? Existe espaço para isso?
Não, não é fácil, né? O Brasil, todo o Brasil chega a quase 8 milhões de sacas que são direcionados aos Estados Unidos. Poderíamos recolocar 8 milhões de sacas, então não é muito fácil, não. Temos alguns mercados emergentes, mas mercados ainda delicados de se trabalhar. A Ásia é um deles, principalmente China, né? Temos essa forma de trabalhar. Agora, o que eu vejo é que a solução deve aparecer, porque a matéria-prima, o café, lá na xícara, ela representa muito pouco no custo total daquela xícara de café. Então, eu imagino que vai se ter uma solução, e mesmo que não tenha, o americano, no inverno, no final do ano, não vai estar disposto a ficar sem o café. Então, eu imagino que essa situação pode ser resolvida. Não estamos totalmente otimistas, mas eu entendo que é quase que necessário essa solução aparecer. Pois é, temos que ir para a negociação. Importante eu te ouvir, Zé Marcos, você é um cara sempre sensato, né? Por isso que a gente está sempre se conversando, se abastecendo de informações contigo aí. Qual é a mensagem que você deixa para o produtor nesse momento? É muito importante, as famílias, o pessoal está te olhando aí, né? Como eu disse, você é responsável por 13 mil famílias no mínimo, né? Diretamente. Qual é a mensagem que você deixa para esse povo? Olha, o Brasil tem uma responsabilidade muito grande para com a humanidade. Então, o nosso produtor, ele é um produtor consciente, é um produtor absolutamente sustentável, muito diferente do que se tenta pregar aí fora, e até mesmo aqui dentro algumas entidades, né? Então, a mensagem que eu digo é o seguinte: é nossa responsabilidade tratar de quase 20% da humanidade. Isso é uma coisa muito pesada, é uma responsabilidade grande, e nós temos que fazer isso com bastante energia e bastante otimismo. Vejo que o mercado vai estar sempre aberto para nós, produtores brasileiros, e nós precisamos de nos desvencilhar, conseguimos atravessar essa fase de uma certa instabilidade, tanto jurídica como política aqui no nosso país, mas temos que ter otimismo, temos que ter essa força para cumprir a nossa missão. Eu vejo que sairemos dessa condição, sim. Eu gosto de dizer, dos nossos cooperados, 90% são pequenos proprietários, são grandes produtores, na verdade. Eles fazem 50% da nossa captação de café. E o principal insumo que eles têm é o meio ambiente. Então, a gente cuida muito bem do meio ambiente. Nós precisamos de ter tranquilidade para trabalhar. Eu vejo que vamos passar por cima dessa crise, talvez com algumas perdas, algumas outras segmentos do agro vão sofrer mais, mas o café, eu estou confiante que nós vamos atravessar bem essa crise. É claro que com muita força de vontade, com energia, união e atenção a essas questões que nós temos que estar contornando no dia a dia. Ok, mensagens esperançosas, né, do Zé Marcos Magalhães, mensagens tranquilizadoras para o setor, mas sem não esquecer que teremos que sofrer um pouco para chegar lá, né? Vamos lutar muito para ter essa solução positiva que você está nos trazendo. Presidente José Marcos, muito obrigado pela sua presença. Contamos contigo mais vezes aqui no Tempo e Dinheiro. Sempre uma honra e um prazer, João. Vamos em frente. A honra é nossa. Viva o Brasil, José Marcos. Vamos vencer, né? Uma imagem esperançosa de tranquilidade, mas ele não deixa de reconhecer que vamos ter dificuldades pelas frentes. Dificuldades de preços, de clima, isso tudo faz parte, né? Mas essa dificuldade política, né, de não quererem negociar, né? Meu Deus do céu, olha, eu quero puxar uma imagem que representa muito bem essa fala do Zé Marcos. Vou lá para Araguari com o meu amigo Maílson Antunes Pereira, com o seu filho Arthurzinho. Olha que maravilha, isso que é foto, né? Hein, Zé Marcos, olha aí o que você disse, né? O Maílson está querendo mostrar para a gente o futuro, né? O Arthurzinho está sentado em cima da colheita, né? Em cima do ouro, né? Olha o café brasileiro. Isso que é a mensagem que nós temos, né? Lá com o pessoal da Jato ao Fundo, da K3, lá, a colhedora do café do Maílson. Essa é a mensagem que o Tempo e Dinheiro quer deixar para vocês de esperança. Né? É isso? É isso. Então, apesar de tudo, né, vamos em frente. Viva o Brasil. Muito bem, olha, temos problemas também, né? Aqui nós temos que fazer o alerta na questão climática. O Sérgio Braga conversou com o seu Francisco de Assis, meteorologista já veterano, experiente do Brasil. Francisco de Assis era lá do IMET e está passando um alerta para a gente que nós poderemos ter, ao final desse semestre de 25, a volta do Laninha.
E olha que estranho, na virada do ano vira para o El Ninho. É possível que isso aconteça. O Sérgio Braga conversou com o Francisco de Assis, a íntegra está no nosso site, a íntegra está aí nos nossos canais, mas nós separamos uma síntese para você ver agora na conversa do Sérgio Braga com o meteorologista Francisco de Assis. Pois é, né? As condições do clima aí pela frente aí, Braga, ainda continua período seco em grande parte do centro do Brasil, centro-sudeste do Brasil, né? Mas a gente tem uma novidade também que pode ter uma mudança na condição do tempo no início de agosto, chegada de uma frente fria no centro do Brasil, trazendo chuva, né? Aquela chuva passageira de um dia, 2 dias, para amenizar um pouco a secura no centro do Brasil. E outra coisa também, por incrível que pareça, está indicando condições de chuva, né? Para algumas chuvas no mês de agosto, algumas chuvas também no mês de setembro no centro-sudeste do Brasil, né? Provavelmente a gente não vai ter uma primavera tão seca assim, né? Mas, consequentemente, a gente vai ter uma primavera ainda quente também, né? Com aquelas ondas de calor que devem ocorrer, principalmente para setembro e início de outubro, antes de começar o período chuvoso propriamente dito, né? Também indica condições de chover dentro do período normal, sem atraso nas chuvas aqui na parte central do Brasil. Isso é até bom para o lado da agricultura, né? Segundo ponto, a gente deve ter aí, durante o período da primavera, ainda as condições de neutralidade no Oceano Pacífico Equatorial, sem fenômenos El Niño e sem Laninha, né? Isso, por uma parte, é bom que contribui para ter as condições mais dentro das normalidades das condições de tempo e clima no centro-sudeste do Brasil, também até para a região sul do Brasil, né? Não sofrer tanto assim como já vinha sofrendo. Mas, por outro lado, Braga, a gente tem uma condição aí que tem uma onda de Kelvin, uma onda de água quente nas profundezas do oceano, mais ou menos 80, 100 metros de profundidade no Oceano Pacífico Equatorial, e essa propagação dessa onda de água quente, né? Ela deve refletir aí, pelo menos lá para o final do ano e início do próximo ano, né? Fazendo com que haja aí uma mudança na condição dos padrões atmosféricos, o surgimento de para o primeiro semestre de 2026. Apesar que tem uma certa condição da gente ter uma ligeira laninha aí para o final do ano, né? Uma laninha muito rápida, porém de fraca intensidade, né? Curto período de tempo. Deve ocorrer isso aí para o final do ano, essa situação. Muito bem, olha, o conteúdo na íntegra está na nossa mídia, a mídia do Tempo e Dinheiro, tanto no nosso site, Tempo e Dinheiro Oficial, como também no YouTube, no Facebook e tal, no Instagram, está tudo ali para você conferir. E lá tem não só as explicações na íntegra do Francisco de Assis, como também os gráficos, né? Mostrado pela NOAA, as boias do NOAA no Pacífico, né? A medição das correntes atmosféricas que dão essa condição que o Francisco está dizendo aí da possibilidade do Laninha no final do ano e El Niño no ano que vem. Pelo amor de Deus, como a gente consegue trabalhar assim, hein? Meu Deus do céu. Muito bem, agora vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga. É um mês marcado pela tensão e principalmente queda nos preços da arroba do boi gordo, aliado a essa questão da tarifa de Trump também, negociações seguem aí indefinidas, embarques também. Tudo isso pressiona o mercado. Lá na B3, o que a gente observa nesse momento são negociações em queda em todas as posições. Arroba para julho 297,50, agosto 304,95, setembro 310,70, outubro 316,10, queda de 0,83 até 1,05%. Apuração da Scott hoje, 5 praças entre 32 pesquisadas tiveram queda, mas o que a gente observa nesse momento são as negociações com a média do boi padrão China, R$ 302 a média São Paulo a prazo, Minas Gerais, exceto a região sul, 288, Mato Grosso, R$ 300, a mesma média do boi padrão China no Mato Grosso Sul, R$ 300. Próxima tela, mais 4 praças, Paraná, o estado, 307, Goiás, 287 a prazo, Pará, Redenção, também Marabá, 283, a média de Rondônia, 265, boi padrão China. Luiz Gustavo Sussumo, direto do CPE, comenta o mercado do boi gordo conosco hoje. Olá, Luiz. Olá. Opa, né, acostumado com a Isabela, mas vamos lá, Luiz Gustavo.
Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. E, bom, como já é costume, nessa sexta-feira, né, o mercado está com uma liquidez bem abaixo nas negociações, tanto de animais para abate, quanto da carne, um pouco também, afetando um pouco também a reposição, por conta, né, dessas incertezas que pairam no mercado, né. A gente tem observado uma venda lenta, né, da carne no mercado doméstico, que está pressionando, né, o setor como um todo, além dos fatores externos geopolíticos, né, como o tarifaço dos Estados Unidos. No mercado doméstico, né, no atacado da Grande São Paulo, a carcaça casada bovina ela recuou quase 2% no acumulado dos últimos 7 dias, cotada ontem a R$ 20,77 o quilo. Esse recuo, né, ele já vem acumulando recuos, né, quedas há algumas semanas, trazendo aí esse patamar abaixo, né, o menor patamar do ano nominalmente para a carcaça. Essas vendas, esse preço mais baixo da carne tem pressionado também as negociações de animais para abate. A gente tem observado aí quedas ao longo dessa semana na arroba do boi, no preço da vaca, da novilha. Mas hoje e ontem, né, como essa liquidez está um pouco mais baixa, agentes compradores saindo das compras, agentes vendedores também receosos em vender suas cargas nesse momento, os preços deram uma estabilidade, né, entre ontem e hoje, justamente por conta, né, dessa menor liquidez, o setor aguardando um pouco uma definição um pouco maior, né, de como que vai ser o mercado. É isso, pessoal, agradecemos aqui e desejamos todos ótimos negócios. Obrigado, Luiz Gustavo e a toda a equipe do CPEA, inclusive a Isabela Zavati, que está sempre conosco, também o Tiago Bernardino. João Batista Olive, com você. Você continua fazendo entrevistas importantes para o agro hoje à tarde. Daqui a pouquinho você vai voltar a focar com o café, com o Luiz Vegro, né? O Vegro é Celso Luiz? Vegro. Celso Vegro, famoso pesquisador. Celso Vegro. Ele está exatamente falando com você de onde? Vai falar aqui de São Paulo, da Secretaria de Agricultura. Ele é um antigo pesquisador, muito requisitado e conhece bem todos os detalhes a respeito do mercado de café, também produção, viu, João? E não paramos por aí não, viu? E logo mais também vamos falar um pouquinho, que não está esquecido, o assunto Amazônia e principalmente as dificuldades dos produtores lá com rastreabilidade, apreensão de gado na Amazônia, que tem aí a participação do advogado conosco também. Vai falar exatamente o Vinícius Borba, que vai falar sobre essa situação da Amazônia, né? Por que está tendo problemas ainda, a apreensão, e a gente não pode deixar também aquela região do país esquecida. Pelo contrário, a gente traz sempre essas informações assim que possível, João Batista. Vinícius Borba sempre nos manda informações sobre a agonia, né, o desespero das famílias que foram levadas lá para a Amazônia, estão dentro da floresta há mais de 30 anos e agora as forças policiais comandadas pelo Lula estão expulsando essas pessoas. Primeiro levou, agora está jogando na Rua da Amargura. Essa crueldade daqui a pouco com o advogado Vinícius Borba falando sobre principalmente da crise que se abate ali na região do Acre, do sul do Amazonas. Mas antes, Celso Vegro falando da questão do café. Seja o produtor rural mais bem informado, participe, pergunte, participe, interaja já aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. 14h30, Celso Vegro, depois na sequência o Vinícius Borba. Para você perguntar, falar, passar mensagens, perguntas para o Sérgio Braga. Entre no clube, 7 dias grátis para você ser o produtor rural mais bem informado. O telefone está na sua tela, 199-9813-2915. Repito, manda só uma mensagem de WhatsApp que a dona Lete coloca lá dentro. 199-9813-2915. Muito obrigado a todos que nos apoiam, que nos dão esperança de continuarmos firmes, falando cada vez mais alto e mais longe, focando o bem do Brasil. Bom final de semana a todos. Continue lá no clube, seja o produtor rural mais bem informado. E vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.
Música